Olá pessoal, continuando a falar aqui do surgimento da Bíblia, do Conrad Smith. Agora eu vou falar um pouco da literatura apocalíptica, especificamente do livro de Enoque. Ele fala bastante do livro de Enoque, né? Então nós temos aqui, a partir da época do século III a.C., é caracterizada não unicamente pelo helenismo, mas também pelo surgimento da assim denominada literatura apocalíptica, tá? Até suas raízes histórico-religiosas, contudo, permanecem desconhecidas. Até metade do século XX, o livro de Daniel, finalizado no tempo dos combates dos Macabeus contra o domínio helenístico, mais particularmente os capítulos 7 a 12, valiam como o mais antigo escrito apocalíptico do judaísmo. Tá? Então, essa era a situação. O livro de Daniel, escrito ali no tempo dos Macabeus, tá? Lá no século II a.C. Só que, por intermédio dos achados de Qumran, ficou claro que a literatura de Enoque, já pelas evidências dos manuscritos, deve ser mais antiga do que as partes correspondentes do livro de Daniel, remontando à época anterior aos Macabeus. Assim sendo, as origens literariamente constatáveis da apocalíptica judaica se encontram nos livros de Enoque e não no de Daniel. Tá? Os componentes mais antigos podem ser encontrados em 1 Enoque capítulo 72 e 82, no assim chamado livro astronômico. Devido a isso, é bem provável que tenha sido o conhecimento especial sacerdotal o que originalmente formou a base das especulações cosmológicas e histórico-mundiais da apocalíptica. Nesse contexto, parece também influências mesopotâmicas e talvez persas desempenharam um papel, mesmo que essas por vezes tenham sido superestimadas na história da pesquisa. Tá? Fundamentais para o surgimento da literatura apocalíptica são experiências históricas realizadas e separadas por vários séculos, fim do século IV a.C. até o século I depois de Cristo, mas que em sua importância para o judaísmo e para a interpretação da história são comparáveis, qual seja o colapso do Império Persa, em decorrência da campanha militar de Alexandre o Grande, e a profanação do templo pelo governante Antíoco IV em 164 a.C., bem como a completa destruição do templo pelos romanos em 70. O primeiro evento, né, a campanha de Alexandre, tornou-se importante sobretudo para a fase inicial da apocalíptica. O segundo, lá os Macabeus, para as visões da segunda metade do livro de Daniel. E o terceiro, lá nos anos 70, para a literatura apocalíptica do século I, como o livro de 4 Esdras ou o livro siríaco de Baruch. Então, talvez esses grandes momentos de grande sofrimento, né, do povo judeu, né, é justamente os momentos em que aflora mais essa literatura apocalíptica. Então, ele identifica aí o livro Daniel com a fase dos Macabeus. Tá? E o livro de Enoque ainda vem antes disso. Tá? Então, isso. Vamos ver mais uma parte aqui, na página 182. A literatura de Enoque, atestada no cânon bíblico etíope, mas surgida no judaísmo antigo, dá testemunho de um judaísmo não mosaico, que se reportava mais à figura de Enoque do que a de Moisés, como grandeza detentora de autoridade. E no que se refere ao judaísmo da diáspora persa, o livro de Esther também sinaliza certa distância da Torá. Então, estamos falando aí do livro de Enoque. Os textos do Mar Morto, eles datam do período entre o século III a.C. e o século II depois de Cristo. Então você veja que é isso que se atribui
a essa existência de judaísmos, né? A pluralidade. Um desses é esse judaísmo enoquita, né? Que vai ter um traço que não é muito marcado na figura de Moisés e que vai dar uma, uma diversidade, né, ao movimento judaico. Né? Seus relatos visionários, página 179. A literatura apocalíptica liga-se à tradição profética, colocando seus posicionamentos como conhecimento obtido por revelação e não como resultado da reflexão humana. Na verdade, um escrito apocalíptico naturalmente reflete o posicionamento teológico do seu autor, obtido por meio da visão teológica conjunta da tradição e experiência. Aqui também na página 350, vamos ver aqui, fala mais aqui. Nos primeiros séculos de cristãos, as linhas divisórias entre o judaísmo e o cristianismo se formaram apenas gradualmente. Jesus era judeu, os primeiros cristãos formavam um grupo especial dentro de um judaísmo, cuja identidade na virada dos tempos era tão diversificada que a pesquisa anglo-saxônica convencionou-se falasse de judaísmos. Está o livro do Collins. Escritos apocalípticos como a literatura de Enoch estão muito distantes das convicções básicas posteriores do judaísmo rabínico. O portador central da revelação aqui não é Moisés, mas Enoque. Ele se ofereceu como portador de revelação do além, visto que se afirma não ter morrido depois de uma vida de 365 anos, mas ter sido levado por Deus, ou seja, arrebatado aos céus. Gabriele Boccaccini sugeriu o termo judaísmo enóquico para esta vertente do judaísmo do segundo tempo, pois para esses judeus, aparentemente, Enoque detinha autoridade superior a Moisés. Com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, a diversidade do antigo judaísmo foi reduzida consideravelmente, uma vez que entre as diversas correntes conseguiu impor-se principalmente a dos fariseus, que se desenvolveu adiante para o judaísmo rabínico. Aí é que se intensifica também a separação do cristianismo, né? Já fora do judaísmo. E um judaísmo mais unido, né? Vamos aqui, que ele fala mais aqui na página 231. Fala aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele se refere ao livro do Enoque. Isso aparece na carta de Judas, no qual o versículo 14 cita diretamente o livro de Enoque. E também existe uma analogia à concepção da pregação de Jesus aos mortos, na primeira carta de Pedro, 3,19. Também a carta de Barnabé existe uma citação ao livro de Enoque, que é introduzido como escritura. Assim sendo, o livro de Enoque, cuja importância no judaísmo antigo é testemunhada, sobretudo pelos fragmentos encontrados em Qumran, gozou de reconhecimento também em círculos cristãos primitivos. Credo da ressurreição baseia-se na convicção de que Deus tem poder sobre a morte, podendo fazer mortos despertarem para a vida. O início dessa visão, surgida da fé judaico-israelita, remonta ao livro de Daniel e Enoque. É isso. É interessante que o Andrew Wright ele chama a atenção dessas semelhanças, né, dessa perspectiva da ressurreição, mas ele destaca que a ressurreição ali com Jesus, ela assume uma outra conotação,
que é a ideia do corpo glorificado, que isso não está nem no Enoque e também não está no Daniel. Então é uma concepção nova, porque a ideia que se tinha era de uma ressurreição para o final dos tempos, né? E não foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus voltou, ressuscitou em corpo glorificado e o mundo não acabou. Então é uma perspectiva, segundo N.T. Wright, própria do cristianismo. É interessante que ele cita também aqui o 4Q 521, onde ele fala, então ele cura os transpassados e revivifica os mortos. Ele proclama coisas boas para os pobres e pequenos. Ele saciará. Aos abandonados, ele guiará e aos famintos enriquecerá. Então, existe uma analogia disso com uma passagem de Jesus. Esse é um chamado Apocalipse messiânico. Ele fala da ação salvadora de Deus nos últimos tempos e fala de um ungido de Deus. Mas aqui o Corn Smith deixa claro que no texto aqui, 4Q 521, encontrado em Qumran, não está claro quem é esse ungido. Tá? Porque tanto em Isaías, que também fala nesse servo sofredor, quanto aqui nesse texto de Qumran, ele fala da ação salvífica de Deus. Então, ele não se refere ao ungido. Então, não está claro aqui quem é o ungido, se é Deus ou se é um personagem aqui que vem a surgir. Tá? Então, as tentativas de associar isso com Jesus não são muito claras. Né? Estão na página 241. Então é isso. Muito obrigado, então.